O Della Mota mesmo usou a palavra de manhã, relatando a respeito da violência nas escolas, de falta de segurança, que isso daí, tudo tem que ter repúdio realmente, tudo tem que estar preso esse tipo de pessoa, e o repúdio, mas também acompanhar que ações que estão sendo feitas em relação a isso. Eu também procurei ter algumas pequenas informações, mas precisamos acompanhar para que atos desse tipo aí sejam severamente punidos e que tenha consequências mais sérias, para que isso não aconteça, senão isso daí vai virando uma cadeia de situações, isso aí é inaceitável. Inclusive eu cheguei a ver pelas redes sociais a foto da pessoa que fez, né? É um absurdo, realmente é uma pessoa que demonstra muita força ali para poder agredir uma professora. Então, além do repúdio, a gente vai estar acompanhando, vendo as consequências de todas as ações que foram tomadas, além do boletim de ocorrência e orientações para que entre realmente na justiça contra atos como esse, para que isso não se torne corriqueiro. Obrigado, Excelência. Continuo com a palavra o plenário. Senhor presidente, A palavra Gilson Pelizar. olha, eu quero parabenizar o vereador Tide pela moção e também por pedir urgência para a gente votar ainda hoje, porque é um tema que está na pauta, na ordem do dia, vamos dizer assim, e que tem que tomar todas as precauções. Eu já fiz um requerimento que foi separado para discussão para a próxima terça-feira que vem, cobrando com relação às medidas que estão sendo tomadas pela administração municipal com relação tanto à professora, quanto ao aluno e quanto à agressora, para a gente entender quais foram os protocolos utilizados para saber se está dentro do que a legislação determina. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Marcelo Tite. Primeiro, agradeço as palavras do vereador Hilton Ferreira, do Gilson Pelizaro e dos demais. Como eu disse pela manhã, nenhuma agressão é tolerável. O que nós precisamos fazer é incentivar os professores. Como eu disse, se o profissional errar, procure o ato administrativo, porque é o melhor caminho. Agora, o que não pode é partir para violência física, também a verbal, é intolerável. Como eu disse de manhã, seguindo os exemplos que meu pai e minha mãe me ensinaram, quando eu fazia arte, o professor me chamava atenção, meu pai ficava bravo, era comigo, porque ele falava, se eu estivesse lá e fosse chamado a atenção por um professor ou uma professora, é porque não estava condizendo com a educação que meus pais me deram. Lembrando, tanto meu pai quanto a minha mãe, dois analfabetos que sabiam que a escola era onde poderia proporcionar um universo melhor para mim, de conhecimento. Então, fica aí o repúdio, a violência, e vamos cobrar ali que a justiça seja feita e que puna, porque a polícia civil, militar, eles têm competência para ter a investigação correta, porque isso é inaceitável. Fica aqui a minha solidariedade a todos os professores do município de Franca e do estado de São Paulo. Muito obrigado. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lourdinha Grazotti. Também quero parabenizar ao Marcelo Tide e agradecer a ele, né, por nos incluir nessa moção de repúdio. E realmente toda violência, né, é digna de repúdio. E, inclusive, pedir assim, para que o que os professores também estão muito chateados é que não há um diálogo, né, entre professores e gestores. Então, assim, pedir para que, olha que ponto nós chegamos, né, da violência.
E também falar aos pais, assim como disse foi o Tídio que falou, que quando tiver alguma coisa, né, algum problema, falar com o administrativo da escola, que eu tenho certeza que no diálogo dá para resolver vários problemas, né? A educação vem de casa. Não cabe ao professor ficar ensinando coisas básicas, né, para o filho dos outros. E eu sou testemunha o tanto que esse pessoal da educação sofreu, tanto que eles trabalharam até em dobro durante a pandemia, né, que foi home office. Essas meninas, esses meninos não tiveram, né, os professores, as professoras, diretores de escola, coordenadores, todos que são da educação, gente, eles não tinham horário. Eles não tinham horário de trabalho. Então, muitas vezes, os pais chegavam à noite mandando mensagens para elas. Elas não tinham descanso e respondiam com todo amor, com todo carinho, ajudando aos professores, ajudando os alunos. Então, assim, é inconcebível, né, qualquer tipo de violência, sim. Mas contra um professor, assim como disse o Marcelo Tide, eu tinha medo quando minha mãe ia na escola, nas minhas reuniões, porque eu conversava muito, né? Eu não era arteira, mas eu conversava, e a professora falava para minha mãe, e eu ficava morrendo de medo, porque eu sabia que quando minha mãe chegasse em casa, eu ia ouvir muito, né? E, de repente, ficava até de castigo, né? Eu tinha colegas que ficavam de castigo, porque faziam arte. Agora, eu não estava lá na hora, né? Não sei, não sou testemunha do fato ocorrido. Mas a gente tem ouvido várias histórias, não só aqui em Franca, mas várias histórias, e também agressão verbal, né? Isso é muito triste. E, principalmente, gente, perto da criança. O que essa criança vai levar de lembrança? Né? Perde a autoridade o pai, perde a autoridade a mãe. Hoje em dia, infelizmente, né, os pais estão sendo proibidos de chamar a atenção dos filhos, né, que tudo está certo, tudo é conversado, tudo é falado, passar a mão na cabeça da criança. Olha que ponto que nós vamos chegar. Eu não sei. Então, é muito triste, é uma situação muito triste a gente estar aqui falando sobre isso, né? Sobre esse tipo de violência. Então, parabéns, Marcelo Tide, espero que haja uma solução rápida. A gente sabe que é a justiça que vai resolver esse caso, né? Mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Della Mota, depois o vereador pastor Palamone. Pode falar. Senhor presidente, boa tarde a todos. Parabenizar o TID pelo requerimento, aliás, pela moção, né? Eu acho que atrás, a moção também, atrás dela, estamos sendo proativos. Por que nós estamos cobrando? Nós estamos cobrando um protocolo de segurança, né? Além da moção, porque nós, como bem frisou a vereadora, nós não estávamos presentes. Então, sempre vai ter a versão A, a versão B e a versão C. Nós sabemos que teve um boletim de ocorrência, que houve uma agressão. Eu fico preocupado porque, às vezes, a mãe vai na escola, o pai vai na escola, cobrar uma atitude do professor, mas ela não participa da reunião dos pais e mestres. Ela não participa da reunião para saber como é que está o filho dela na escola. Mas ela se desloca até lá, quando há um chamamento do filho, para verificar, né? Ela não, isso aí é grande parte, porque a participação de uma reunião dentro de uma escola, a frequência dos pais é de fundamental importância. Aqueles pais que se preocupam também, né, que abrem o caderno, vê a lição, vê os bilhetes, estão atentos, porque todo mundo já falou, eu já usei a tribuna de manhã, repudiamos que qualquer tipo de agressão, mas essa moção vai muito além. Nós estamos cobrando quais são os protocolos, né? Porque, na realidade, como que a pessoa entra dentro de uma escola? Porque é pai, porque é mãe?
ou se pega as crianças na porta da escola? Será que quando ela é convidada para participar de uma reunião, para ser mais efetiva, ela participa? Então, quais que são os protocolos? Qual que a pessoa tem acesso? Porque daqui a pouco não vai ser uma simples agressão. Daqui a pouco vai ser uma facada, daqui a pouco vai ser uma paulada, ou outras coisas mais letais. Então, além dessa moção, tem algo além de tudo isso, né? Porque nós estamos falando de um campo que nós acreditamos que podemos melhorar o cidadão, que é um campo de escola, um campo de aprendizagem, um campo de conhecimento, e não um campo de violência. Não existe essa possibilidade. Então, a Câmara Municipal, por que nos pronunciou? Nós não pronunciamos porque a reunião da Câmara Municipal é sempre às terças-feiras. E quem fala muito em rede social, é muito complicado falar exatamente isso. Então, parabéns à questão do repúdio, né? Mas tem algo a mais. E a secretária de Educação, eu já falei isso no governo anterior, a secretária de Educação, como secretário de Educação em gestão passada, precisa conhecer o chão da escola, precisa diminuir essa distância. É muito fácil ficar no ar-condicionado, determinando, fazendo despachos. O importante é visitar, saber as necessidades e conversar. Esse é importante. Se nós cobramos aqui há 7 anos esse posicionamento, né? Porque conhecer através da escola, através de livros, através de entendidos, através de especialista, o mais importante é estar dentro da escola para saber a necessidade o que a escola está realmente necessitando, né? A gente sente numa cidade que nem a nossa, uma cidade ordeira, uma cidade tranquila, ter um movimento como teve na parte de escola. Escola tem que ser uma caixinha, um cofre. As crianças, professores, diretores, todos aqueles que frequentam o sistema de ensino, tem que ser protegido. Aí é a função do Estado e função do município. Obrigado. A palavra é do pastor Palamar. Não somente parabenizar o vereador Tide e agradecer também pela iniciativa e nos incluir juntos nessa moção. E eu ainda pego um pouquinho das suas palavras, porque acho que nós aqui, quase todos, quase a mesma idade, vivemos quase todos na mesma época de escola. E era mais ou menos isso mesmo, mais ou menos era assim. O filho que chegava em casa e reclamava que tinha sofrido algum puxão de orelha, uma régua quebrada na cabeça, que era assim, né? Apanhava de novo, que alguma coisa fez de errado. Mas sabe o que eu queria dizer? Agressão de forma alguma, nem da forma do professor com criança, nem criança, ninguém. Muito menos entre pais e professores. Mas eu chamo um pouco a responsabilidade dos pais nos dias de hoje. Porque a gente convive com isso. Eu não sou professor, mas a gente convive na igreja, a gente convive no dia a dia e observa isso. Hoje, uma grande parte dos pais transfere a responsabilidade para os educadores. Deixa na porta da escola e dá até um suspiro. Estou livre. E não se preocupa, porque a educação moral, eu acredito que quem faz isso é papel dos pais. É papel dos pais. Mas quando os pais não contribuem com os educadores, é difícil. Quantas crianças a gente vê hoje, o Wilton estava falando também a respeito disso, e as crianças, elas apresentam uma coisa diferente acontecendo, porque a criança, ela é fruto do meio que ela vive, né? Criança vê, criança faz. Hoje nós estamos falando de uma agressão de uma pessoa que vai ser ouvida, né, pelas autoridades, de uma professora. É um absurdo isso acontecer. E a valorização do educador que a cada vez mais está se perdendo. Todo profissional que existe, os doutores, advogados, outros professores, engenheiros, quer quem seja, nós devemos a quem? Aos professores, que na maioria das vezes são bem menos remunerados do que os outros que estão que foram ensinados, né? Receberam o ensinamento deles.
Então não tem como a gente fechar os olhos. E como tem acontecido, né? Eu cheguei a participar de reunião meus filhos já estão moços, casados, já pai de família, mas em reunião que eu ia, já na geração deles, e a gente vê mãe incentivando os filhos a agredir, né? Agredir outras crianças e até mesmo professores. Uma ocasião, uma conhecida minha, ela levou um soco na boca de uma mãe, quebrou o dente, sem menos, assim, ó, chegar e já ir agredindo. Então, o que o Della Mota tem falado, foi muito dito hoje de manhã, agora também, a questão de segurança é importante. Tem que ter segurança na escola, tanto para as crianças, tanto para os alunos. E um detalhe, para mim finalizar minha fala. Aqueles dias estava acontecendo aqueles ataques, escolas, supostos ataques. E a gente tem contato, né, com algumas creches, algumas escolas. E numa dessas que a gente tem, não vou mencionar o nome, mas a responsável disse assim, olha, nós temos 280 crianças. No dia que aconteceu isso, 278 pais apareceu lá na porta desesperado. Mas no dia a dia, eles mal entregam, mal colocam a criança dentro de casa. Então eu vejo que aqui é uma responsabilidade, é uma questão assim, de todas as partes, porque nós não sabemos de fato o que aconteceu ali para gerar isso. Mas independente do que seja, jamais poderia haver a agressão. Então, nosso apoio, a senhora, mesmo se a professora estiver errada, eu já estou do lado dela, por ela ser agredida. Pela agressão, só pela agressão, eu já acho que ela merece todo o nosso respeito. Obrigado.